certamente. Mas e se? Mas como nós não temos, nós vamos embora. Já ainda tem a gente. Pessoal, corre aqui rapidinho, rapidinho. Nós fomos convocados para vir aqui na diretoria de ensino acolher os professores. Porém, temos um problema. A gente tem que declamar um poema do Braulio Bessa. Isso não dá tempo. Se eu gaguejar, Se ninguém me der fome, e se ninguém confiar, e se eu for invisível, e se ninguém me enxergar, e se eu perder a fé, e se eu não ficar de pé, e se eu voltar a cair, E se a lágrima escorrer? E se por medo de sofrer eu pensar em desistir? E se quando eu cair ninguém me estender a mão? E se quando eu me perder sem rumo, sem direção? Se eu não achar um caminho, se eu estiver sozinho no labirinto da vida? E se tudo for escuro? Se eu não ver um futuro na estrada a ser seguida? E se esse tal futuro for pior que o presente? E se for melhor parar do que se caminhar por frente? E se o amor for dor? E se todo sonhador não passar de um próprio louco? E se eu desanimar? E se eu parar de sonhar? Queda a queda, pouco a pouco. Se que eu mais confio, ferir, magoar. Se a vida for grande e não ser fim. Se na hora da batalha e a coragem for na falha. Se falta sabedoria. Se a demora chegar. E se ninguém me abraçar na hora da manhã. e se for tarde demais, e se o tempo passar, e se o relógio da vida do nada se adiantar, e se eu avistar o fim chegando perto de mim, impiedoso e veloz, sem poder retroceder, me fazendo perceber que o si for meu algoz. Mas espera aí, e se eu pudesse voltar? Se o se fosse diferente? Se eu dissesse pra mim mesmo, se renove, siga em frente. Se arrisque, se prepare, se cair, jamais pare. Se levante, se refaça, se entenda, se conheça. E se chorar, agradece cada vez que achou graça. Se desfaça da preguiça, do medo da covardia. Se encante pela chance de viver um novo dia. Se ame, seja amor. Se apaixone, por favor. Se queira e queira bem. Se pegue, se desapegue. Se agigue, se desassosegue, se acalme também. Se olhe, se valorize, se permita errar. Te dê de presente as chances de pelo menos tentar. Se o si for bem usado, o impossível sonhado pode se realizar.